5. A Guerra dos Germes. Em 2005, Jeremy Nicholson, professor de Química Biológica do Imperial College de Londres, apresentou uma ideia polêmica de que os antibióticos estavam por trás da epidemia da obesidade. Os experimentos anteriores de Frederick Beckett, mostrando que a microbiota desempenhava um papel importante na absorção e no armazenamento de energia provinda dos alimentos, abriram a mente dos cientistas para a possibilidade de que o aumento de peso pudesse ser controlado pelos micróbios. Se os micróbios do intestino podiam fazer os camundongos ganharem peso, será que a alteração na composição de sua flora intestinal provocada pelos antibióticos poderia estar ligada à obesidade humana? Embora apenas na década de 1980 o número de pessoas acima do peso e obesas tenha aumentado de verdade, a tendência rumo à epidemia atual começou na década de 1950. Nicholson se perguntou se à época da introdução dos antibióticos para uso público em 1944, apenas poucos anos antes do início do aumento inexorável nos casos de obesidade, foi mais do que mera coincidência. Suas suspeitas não se deveram simplesmente à correlação cronológica. Ele já sabia que havia décadas os fazendeiros vinham usando antibióticos para engordar o gado. No fim da década de 1940, cientistas americanos descobriram por acidente que ministrar antibióticos a frangos aumentava seu crescimento em até 50%. Os tempos eram difíceis, e a crescente população urbana dos Estados Unidos estava farta do alto custo de vida. Eles já haviam sofrido privações demais, e carne mais barata estava no alto de sua lista de desejos do pós-guerra. Os efeitos dos antibióticos nos frangos pareciam nada menos que milagrosos, e os fazendeiros esfregaram as mãos, satisfeitos ao descobrirem que bois, porcos, carneiros e perus apresentavam a mesma reação a pequenas doses diárias desses medicamentos, um enorme aumento de peso. Embora não tivessem ideia de como os antibióticos promoviam o aumento, nem de quais poderiam ser as consequências, a comida estava em falta e os preços andavam altos. Era espetacular alcançar ganhos de produção daquela magnitude pelo custo de ração de frango. Desde então, a chamada dosagem sob terapêutica de antibióticos tem sido uma parte essencial da agropecuária. As estimativas são vagas, mas é possível que, nos Estados Unidos, até 70% desses medicamentos sejam usados em animais de fazenda. Além disso, o benefício adicional de mais animais poderem ficar espremidos em um espaço menor sem sucumbirem a infecções apenas aumentou seu uso. Sem esses artifícios, esse país teria que criar 452 milhões de frangos, 23 milhões de bois e 12 milhões de porcos extras a cada ano para produzir o mesmo peso de carne. A preocupação de Nicholson foi que, se os antibióticos podiam deixar os animais muito mais gordos, que prova tínhamos de que não estavam fazendo o
mesmo conosco? O sistema digestivo humano não é tão diferente assim do dos porcos. Tanto porcos quanto seres humanos seguem uma dieta onívora, têm um estômago simples e um grande cólon, cheio de micróbios que se utilizam das sobras do nosso próprio processo digestivo no intestino delgado. Os antibióticos podem aumentar as taxas de crescimento dos leitões em cerca de 10% ao dia. Para os fazendeiros, isso significa que podem abatê-los com 2 ou 3 dias de antecedência, um grande ganho se levarmos em conta criações de milhares de animais. Será possível que os humanos também estejam sendo engordados pelo consumo voraz de antibióticos? O maior desejo de muitas pessoas que lutam contra o excesso de peso é emagrecer, mas, por mais que tentem, elas não conseguem. Esse desejo é tão poderoso que, em um estudo, pacientes obesos mórbidos que perderam muito peso declararam que preferiam perder uma perna ou ficar cegos a retornar à obesidade. Todos os 47 pacientes disseram que preferiam ser magros a obesos. Multimilionários. Se as pessoas estão tão desesperadas para emagrecer, por que é tão fácil ganhar peso e tão difícil perdê-lo e se conservar assim? Mesmo as estimativas mais otimistas indicam que apenas 20% das pessoas com excesso de peso conseguem perdê-lo e mantê-lo assim por mais de um ano a certa altura da vida. Além disso, algumas pessoas que conseguiram perder peso relataram que, para se conservarem magras, passaram a ingerir uma quantidade muito menor de calorias do que seria o normal numa dieta típica de manutenção de peso para a sua altura. Emagrecer é tão difícil que algumas campanhas do governo desistiram de tentar fazer com que as pessoas percam peso. Elas simplesmente pedem que evitemos engordar ainda mais. A campanha americana Mantenha, não ganhe segue esse princípio. Muitos locais de trabalho agora oferecem cursos, orientações para ajudar os funcionários a não engordarem durante épocas tradicionais de comilança, como as férias e o Natal. Trata-se de uma suspeita que está de acordo com nossa compreensão crescente da obesidade como doença. Se, como expliquei no capítulo 2, o professor Nikhil Durandar está certo ao pensar que não se trata de uma simples questão de desequilíbrio entre calorias ingeridas e calorias gastas, mas de uma doença complexa com muitas causas possíveis. Os antibióticos poderiam se revelar um importante fator que estaria contribuindo para a epidemia. Isso forneceria uma boa explicação para alguns dados extraordinários associados à obesidade. O mero fato de 65% da população de certos países desenvolvidos apresentarem sobrepeso ou obesidade seria suficiente para nos apresentar uma visão desconcertante do comportamento humano. Será que somos mesmo tão preguiçosos, tão gulosos, tão ignorantes e tão desmotivados assim a ponto de existirem mais membros de nossa espécie com excesso de peso do que magros? Ou será que as razões para nosso excesso de peso são mais profundas do que havíamos pensado?
Uma epidemia de obesidade induzida ou facilitada por antibióticos não apenas nos absolveria de parte da responsabilidade por nosso excesso de peso, como também poderia nos oferecer um meio de derrotá-lo sem recorrer a tantas dietas aparentemente inúteis. Em 1999, Anne Miller, ex-enfermeira nascida em Nova York, morreu aos 90 anos, tendo vivido 57 anos a mais do que deveria. Em 1942, quando tinha 33 anos, Miller sofreu um aborto. Ela então desenvolveu uma infecção estreptocócica que a deixou à beira da morte num leito de hospital em Connecticut. Quando a temperatura de Miller se aproximou dos 42 C, seu médico pediu à família permissão para uma medida drástica, numa tentativa de salvar sua vida. O médico queria testar um novo medicamento, nunca testado em paciente algum, que vinha sendo desenvolvido por uma empresa farmacêutica de Nova Jersey, a penicilina. Miller estava delirando de febre havia um mês, quando, às 3:30 da tarde de 14 de março, recebeu a injeção de uma colher de chá do remédio, metade de todo o antibiótico que havia no mundo. Às 7:30 da noite sua febre tinha baixado e sua doença se estabilizara. Alguns dias depois, já estava plenamente recuperada. A vida de Anne Miller foi a primeira a ser salva pelos antibióticos. Desde então, os antibióticos impediram a morte de milhões e milhões de pessoas, começando pelos soldados da Segunda Guerra Mundial feridos nas praias da Normandia no dia D, em 1944. À medida que os relatos das recuperações milagrosas alcançavam o público, a demanda pelo medicamento cresceu. Em março de 1945, o ritmo da produção da penicilina se acelerara e, nos Estados Unidos, qualquer pessoa podia comprar um tratamento completo na farmácia local. Em 1949, o preço caíra de $20 por 100.000 unidades de penicilina, para apenas 10 centavos. Nos 65 anos desde então, outras 20 variedades de antibióticos foram desenvolvidas, cada uma combatendo as bactérias de forma diferente. Entre 1954 e 2005, a produção de antibióticos nos Estados Unidos disparou, passando de 900 toneladas anuais para 23.000 toneladas. Essas drogas maravilhosas mudaram o modo como vivemos e morremos. Sua invenção é um dos maiores triunfos da humanidade, impedindo o sofrimento e a morte nas mãos de nosso mais velho e mortal inimigo. É difícil imaginar agora. Mas os antibióticos já foram considerados um remédio milagroso. Seu uso estava reservado para os casos mais desesperadores, e literalmente salvava vidas. Agora, para o bem ou para o mal, seu uso é pandêmico. Eu o desafio a encontrar um único adulto num país desenvolvido que não tenha tomado antibiótico ao menos uma vez na vida. Na Grã-Bretanha, as mulheres fazem, em média,
70 tratamentos com antibióticos no decorrer da vida. 70. Isto não está muito longe de um tratamento por ano. O homem médio, talvez por sua relutância em ir ao médico ou devido a diferenças em seu sistema imunológico, passa por 50 tratamentos. Na Europa, 40% das pessoas tomaram antibióticos nos últimos 12 meses. Na Itália, a cifra é de 57%, equilibrada por proporções menores na Suécia, 22%. Os americanos empatam com os italianos. Cerca de 2,5% deles estão tomando antibióticos em um dado momento. Na verdade, encontrar uma criança com menos de 2 anos que já não tenha tomado antibiótico se mostrará uma tarefa difícil. Cerca de 1/3 das crianças recebem antibióticos aos 6 meses, e esse número aumenta para quase metade com 1 ano, e 3/4 com 2 anos. Aos 18 anos, as pessoas nos países desenvolvidos já terão feito de 10 a 20 tratamentos com antibióticos em média. Cerca de 1/3 de todos os antibióticos prescritos por médicos são consumidos por crianças. Nos Estados Unidos, há uma taxa anual de 900 tratamentos com antibiótico para cada 1.000 crianças. As crianças espanholas tomam assustadoras 1.600 séries de antibioticoterapia por cada 1.000 crianças ao ano. Cerca de metade dessas prescrições infantis são indicadas para infecções do ouvido, às quais as crianças pequenas estão particularmente propensas. Pequeno canal que liga o ouvido à garganta, aquele que entope com a mudança de pressão, é quase horizontal nos bebês e vai se inclinando com a idade. Por isso, nas crianças, o catarro não é tão facilmente drenado para a garganta, e o canal tende a entupir com detritos. Crianças que chupam chupeta têm uma chance 2 vezes maior de contrair infecções no ouvido, ou seja, quase todas. Essas infecções são levadas a sério pelos médicos graças a 2 riscos, ambos bem pequenos. O primeiro é que crianças com infecções repetidas podem ter dificuldade de audição, numa idade crucial para aprenderem a falar, e o segundo é que essas infecções podem se agravar caso penetrem mais fundo e afetem o osso mastoide atrás do ouvido. Conhecida como mastoidite, essa infecção bacteriana pode causar danos permanentes à audição ou mesmo levar à morte. Embora sejam ínfimos, esses 2 riscos são suficientes para persuadirem muitos médicos a adotarem a abordagem que consideram mais segura. Como seria fácil prever, nem todo esse consumo de remédios é estritamente necessário. O Instituto de Saúde Pública norte-americano, o Centro para o Controle e Prevenção de Doenças, estima que metade dos antibióticos prescritos no país são desnecessários ou inapropriados. Muitas dessas prescrições são feitas para pessoas que estão passando por um resfriado ou gripe, desesperados por uma cura, e concedidas por médicos exaustos demais para lhes negar algo que possa acalmá-los.
Isso sem mencionar que tanto resfriados quanto gripe são causados não por bactérias, mas por vírus, que não são afetados por antibióticos, ou que a maioria dos resfriados desaparece sozinho em dias ou semanas, sem grandes consequências. Com o agravamento gradual do problema da resistência aos antibióticos, a pressão recai sobre os médicos para que se tornem mais sensatos em seus hábitos de prescrição. Há muito que melhorar. Nos Estados Unidos, em 1998, 3/4 de todos os antibióticos prescritos pelos clínicos gerais foram indicados para 5 tipos de infecções respiratórias: infecções do ouvido, sinusite, faringite, garganta inflamada, bronquite e infecções do trato respiratório superior, ITRS. Dos 25 milhões de pessoas que procuraram um médico para tratar alguma ITRS, 30% delas receberam antibióticos. Não é tão ruim, você pode pensar, até perceber, que apenas 5% dessas infecções são causadas por bactérias. O mesmo vale para gargantas inflamadas. 14 milhões de pessoas foram diagnosticadas com faringite, e 62% receberam antibióticos. Somente 10% das infecções eram bacterianas. No todo, cerca de 55% das prescrições de antibióticos naquele ano foram desnecessárias. Como guardiões dos produtos farmacêuticos, parece que a responsabilidade pelo uso excessivo de antibióticos em última análise acaba recaindo sobre os médicos, mas a ignorância dos pacientes pode representar uma pressão esmagadora. Numa pesquisa realizada em toda a Europa, em 2009, com 27 mil participantes, 53% acreditavam falsamente que os antibióticos matavam um vírus, e 47% acreditavam que fossem eficazes contra resfriados e gripe, que são causados por vírus. Para muitos médicos, o medo de mandar um paciente doente embora de mãos abanando, correndo o risco de voltar depois com uma complicação grave de uma infecção bacteriana, é suficiente para persuadi-los a prescrever antibióticos como medida de segurança. Sobretudo os bebês podem ser assustadores para um médico inexperiente, podem estar chorando porque querem carinho ou porque estão com muita dor, podem estar quietos, indiferentes graças a algum remédio que provoca sonolência ou por estarem gravemente doentes. Para um médico jovem, o seguro morreu de velho. Mas será que vale a pena? Em alguns casos, vale. Infecções do tórax, por exemplo, muitas vezes acabam se transformando em pneumonia, especialmente em pessoas mais velhas. Para cada idoso com sintomas a quem um tratamento com antibióticos vai evitar uma pneumonia, cerca de 40 pessoas terão sido tratadas sem qualquer benefício. Mas em várias outras doenças os antibióticos são desperdiçados em muitos pacientes para impedir uma complicação grave em apenas mais de 4 mil pessoas com a garganta inflamada e infecções do trato
respiratório superior receberão antibióticos sem motivo, para evitar complicações que atingiriam apenas um paciente. O risco é ainda menor para crianças com infecções no ouvido. Estima-se que cerca de 50.000 crianças precisem ser tratadas com antibióticos para impedir um único caso de mastoidite. Mesmo assim, a maioria das crianças que chega a desenvolver mastoidite se recupera sem problemas, e o risco é de cerca de uma morte em 10 milhões. A resistência aos antibióticos que se desenvolve como resultado do tratamento de todas essas crianças é sem dúvida mais perigosa à saúde pública que o risco ínfimo da própria infecção. Está claro que nos países desenvolvidos tomamos grandes quantidades de antibióticos, na maioria das vezes desnecessários. O contraste com o uso desses medicamentos no mundo em desenvolvimento, onde doenças infecciosas ainda são comuns e eles são capazes de salvar vidas, foi vivamente ilustrado numa entrevista da Rádio 4 da BBC com o professor Chris Butler, médico de família e professor de atenção primária à saúde na Universidade de Cardiff, no país de Gales. Ele diz: antes de vir para o Reino Unido eu trabalhava num grande hospital rural na África do Sul, onde o fardo das doenças infecciosas era pesado e pessoas normalmente aptas e saudáveis chegavam com pneumonia e meningite em grande quantidade. Elas estavam à beira da morte, se ministrássemos o antibiótico certo em tempo hábil, em poucos dias costumavam se pôr de pé e sair andando. Estávamos fazendo os mortos se levantarem e caminharem. Com o milagre dos antibióticos, quando vim para o Reino Unido, comecei a trabalhar como clínico geral. Aqui, estávamos usando os mesmos antibióticos que haviam salvado tantas vidas na África do Sul, mas para tratar o que eram efetivamente apenas crianças com narizes correndo. Então por que não tomar antibióticos assim mesmo? Que dano poderiam causar? A preocupação de Butler com o uso desses remédios para tranquilizar pacientes ligeiramente doentes se baseia sobretudo no desenvolvimento da resistência aos antibióticos. Ele, como muitos outros cientistas e médicos, prevê que logo chegaremos a uma era pós-antibióticos, bem parecida com a era pré-antibióticos, em que as cirurgias representavam um alto risco de vida, e até os menores ferimentos podiam matar. Essa previsão é tão antiga quanto os próprios antibióticos. Sir Alexander Fleming, após descobrir a penicilina, alertou repetidas vezes que usar uma dose pequena demais por um tempo curto demais ou sem um bom motivo iria provocar a resistência aos antibióticos. Ele estava certo. Vez por outra, as bactérias desenvolvem resistência aos antibióticos. As primeiras resistentes à penicilina foram descobertas poucos anos após seu lançamento. É simples assim, os indivíduos suscetíveis morrem, deixando para trás aqueles que, por acaso, têm uma mutação que os torne resistentes.
Então as bactérias resistentes se reproduzem, dando origem a toda uma população imune ao antibiótico. Na década de 1950, a Staphylococcus aureus se tornou resistente à penicilina. Alguns membros dessa espécie tinham um gene que produzia uma enzima chamada penicilinase, que quebra penicilina, tornando-a inócua. Como todas as bactérias sem esse gene eram mortas, aquelas que o possuíam logo se tornaram dominantes. Em 1959, um antibiótico novo, a meticilina, foi lançado no Reino Unido para tratar as infecções de Staph aureus resistentes à penicilina. Mas apenas 3 meses depois, uma nova cepa dessa espécie surgiu num hospital em Kettering. Resistente não apenas à penicilina, mas à meticilina também, ela é agora conhecida como Staphylococcus aureus. Resistente à meticilina, SAR. Essa infecção mata dezenas ou centenas de milhares de pessoas por ano, e não é a única bactéria resistente a antibióticos. As consequências são não apenas sociais, mas também individuais. Sabemos que o maior fator de risco para contrair uma infecção resistente é ter tomado antibióticos recentemente. Como diz Chris Butler. Portanto, se você tomou antibióticos, ao contrair sua próxima infecção, as chances de que esteja resistente são bem maiores. E isso é um problema. Porque mesmo as infecções comuns como as do trato urinário, se forem causadas por um organismo resistente, se estendem por mais tempo. As pessoas precisam tomar mais antibióticos adicionais, o custo aumenta para o sistema público de saúde e os sintomas dos pacientes ficam muito piores. Dessa forma, o uso desnecessário de antibióticos afeta não apenas a sensibilidade futura das bactérias, mas também a qualidade de vida dos pacientes. A resistência aos antibióticos, porém, parece não ser o único ponto negativo de nosso uso excessivo desses medicamentos. Chris Butler levanta outra preocupação: os efeitos colaterais nocivos. Ele e sua equipe realizaram um grande teste clínico para avaliar os benefícios dos antibióticos no tratamento de pessoas com tosse de início súbito. Descobrimos que tínhamos que tratar 30 pacientes para que um se beneficiasse em termos de evitar um sintoma novo ou pior, mas ao mesmo tempo, para cada 21 pessoas tratadas, uma foi prejudicada. Assim você vê que o número de pessoas tratadas que alcançam benefícios é mais ou menos contrabalançado pelo número daquelas que são prejudicadas pelo mesmo tratamento. Esses efeitos colaterais desagradáveis costumam assumir a forma de erupções cutâneas e diarreia. Nos 70 anos desde o desenvolvimento da penicilina, 20 novos tipos de antibióticos já foram sintetizados. Eles estão na lista dos medicamentos mais prescritos, e os esforços para descobrir ainda mais compostos químicos de ação antibiótica para combater a ameaça sempre renovada das bactérias em evolução
Prossegue. Porém, nosso triunfo sobre nosso maior adversário natural, as bactérias, tem ocorrido à custa dos danos colaterais que os antibióticos vêm causando ao longo do caminho. Pois esses poderosos medicamentos destroem não apenas as bactérias que nos fazem adoecer, mas também aquelas que nos mantêm saudáveis. Os antibióticos não conseguem mirar em uma única cepa de bactéria. Como a maioria é de amplo espectro, mata uma grande variedade de espécies, o que é muito útil para os médicos, pois significa que as pessoas podem receber tratamento para todo tipo de infecções sem que se saiba exatamente qual bactéria está causando o problema. Ser mais preciso significaria ter que fazer uma cultura e identificar o culpado, um processo lento, caro e às vezes impossível. Até os antibióticos mais restritos, de espectro reduzido, não destroem apenas a cepa bacteriana causadora da doença. Quaisquer outras bactérias pertencentes à mesma família sofrerão o mesmo destino. As consequências desse bactericídio em massa são bem mais profundas do que qualquer um previu, inclusive Sir Alexander Fleming. Essas duas desvantagens do uso de antibióticos, resistência e danos colaterais, combinam suas forças em uma doença terrível, a infecção por Clostridium difficile. Essa bactéria, mais conhecida como C. diff, se tornou um grave problema na Inglaterra em 1999, quando matou 500 pessoas. Muitas delas após o tratamento com antibióticos. Em 2007, cerca de 4.000 pacientes morreram pelo mesmo motivo. Não é uma forma agradável de morrer. A C. diff vive no intestino, onde produz uma toxina que causa uma diarreia contínua, fedorenta e aquosa. Com ela, vem a desidratação, uma terrível dor abdominal e a rápida perda de peso. Ainda que as vítimas da C. diff escapem da insuficiência renal, talvez tenham que sobreviver também ao megacólon tóxico. Um megacólon é isso mesmo que a palavra diz. O excesso de gases produzidos no intestino faz o cólon inchar e atingir proporções muito acima de seu tamanho normal. À semelhança da apendicite, o risco é de que estoure, com consequências ainda mais mortais. Com a matéria fecal e todo tipo de bactérias liberadas para dentro do ambiente estéril da cavidade abdominal, as chances de sobrevivência caem drasticamente. A incidência crescente da C. diff e sua taxa de mortalidade resultam em parte da resistência aos antibióticos. Na década de 1990, essa espécie desenvolveu uma cepa nova e perigosa que se tornou cada vez mais comum em hospitais. Além de mais resistente, era mais tóxica. Mas uma causa subjacente coloca nosso uso excessivo de antibióticos sob uma perspectiva assustadora. A C. diff vive no intestino de algumas pessoas,
não causando grandes problemas, mas tampouco trazendo benefícios. No entanto, ela se torna nociva quando tenha menor oportunidade, que fica a cargo dos antibióticos. Normalmente, quando a flora intestinal está saudável e em equilíbrio, a C. diff é mantida sob controle, ficando restrita a pequenos bolsões onde não pode causar nenhum dano. Com o uso de antibióticos, porém, sobretudo os de amplo espectro, a microbiota normal é perturbada e essa espécie consegue se estabelecer. Se os antibióticos são capazes de permitir o florescimento da C. diff, a pergunta é: será que a ingestão de antibióticos muda a composição de nossa microbiota? E, se muda, quanto tempo esse efeito dura? A maioria das pessoas terá experimentado inchaço e a diarreia decorrentes de um tratamento com antibióticos. Trata-se do dano colateral mais comum do uso desses medicamentos, a perturbação da microbiota, a desbiose. Em geral, esses sintomas desaparecem alguns dias depois do fim do tratamento. Mas como ficam os micróbios sobreviventes? Será que eles recuperam seu equilíbrio normal? Uma equipe de pesquisadores na Suécia fez essa mesma pergunta em 2007. Estavam particularmente interessados no que acontece com as espécies do gênero Bacteroides, que são especializadas em digerir os carboidratos vegetais e, como vimos no capítulo 2, tem grande impacto sobre o metabolismo humano. Os pesquisadores dividiram alguns voluntários saudáveis em dois grupos, dando a metade deles o antibiótico clindamicina por 7 dias e deixando a outra metade sem nenhum tratamento. Os micróbios do intestino dos pacientes que receberam clindamicina foram drasticamente afetados logo após a medicação. A diversidade das bacteroides, em particular, caiu muito. A microbiota dos dois grupos foi avaliada a intervalos de poucos meses, mas, ao final do estudo, as populações de bacteroides do grupo da clindamicina ainda não haviam retornado à sua composição original. O tratamento havia acabado 2 anos antes. A ingestão de ciprofloxacina, um antibiótico de amplo espectro que pode ser usado para tratar infecções do trato urinário e sinusite, durante apenas 5 dias tem um efeito semelhante. Ele tem um impacto profundo e rápido sobre a microbiota, alterando a composição da flora intestinal em apenas 3 dias. A diversidade bacteriana cai o tamanho de cerca de 1/3 das populações presentes muda com o tratamento. Essa mudança persiste por semanas, e algumas espécies jamais se recuperam. As consequências do uso de antibióticos em crianças pequenas podem ser ainda mais drásticas. Num estudo para avaliar as mudanças na microbiota de crianças ao longo do tempo, um tratamento com antibióticos deixou um bebê com tão poucas bactérias que os pesquisadores
sequer conseguiram detectar qualquer DNA. Esse impacto de longo prazo na flora intestinal tem sido observado em ao menos meia dúzia de nossos antibióticos mais comuns, cada um apresentando um efeito diferente. Mesmo o tratamento mais curto e a menor dose podem ter consequências que em muito superam o problema original. Talvez isso não deva ser tão ruim, afinal, uma mudança não necessariamente é para pior. Mas pense na ascensão das doenças do século XXI. Diabetes tipo 1 e esclerose múltipla na década de 1950, alergias e autismo no final da década de 1940. A epidemia de obesidade tem sido atribuída ao advento dos supermercados de autosserviço e aos prazeres sem culpa associados do consumo anônimo. Mas quando foi que esses males começaram a se proliferar? Nos anos 1940 e 1950. Essas datas coincidem com outro acontecimento importante, a recuperação de Anne Miller, ou, mais precisamente, os desembarques do dia D em 1944, quando os antibióticos se tornaram disponíveis em grandes quantidades. Seu emprego nesse dia histórico foi logo seguido pela liberação de seu uso público. A sífilis foi o alvo principal, já que afetava 15% dos adultos em algum ponto de suas vidas. Em pouco tempo, a produção de antibióticos ficou barata e esse medicamento passou a ser prescrito com frequência. A penicilina permaneceu um grande favorito, mas 5 outras classes de antibióticos foram lançadas no espaço de uma década, cada uma tendo como alvo um ponto fraco específico de alguma bactéria. No entanto, houve uma ligeira demora entre 1944 e o início da ascensão das doenças do século XXI, o que pode sugerir um desencontro. Mas esse intervalo é previsível. Levou tempo até que o uso de antibióticos se tornasse generalizado. Que novos tipos de antibiótico fossem desenvolvidos, que as crianças crescessem sob a influência desses remédios em seu corpo e que as doenças crônicas se desenvolvessem. Também levou tempo para os efeitos se tornarem evidentes em populações, países e continentes inteiros. Se o lançamento dos antibióticos em 1944 é de algum modo responsável por nosso estado de saúde atual, os anos 1950 são o período exato em que devemos esperar notar o surgimento de seu impacto. Mas não vamos nos precipitar. Como qualquer cientista se apressaria em observar, correlação nem sempre significa causa. A relação entre o momento da introdução dos antibióticos e o aumento das doenças crônicas pode ser tão irreal quanto a ideia de que os supermercados de autosserviço são responsáveis pelo aumento da obesidade. Associações isoladas, embora funcionem como guias úteis, nem sempre proporcionam um vínculo causal. Para encontrarmos um real vínculo causal, precisamos de duas coisas. A primeira são indícios de que essa ligação seja real. Será verdade que o uso de
Antibióticos é responsável por um risco maior de desenvolver alguma doença do século XXI? A segunda é a criação de um mecanismo que explique como o primeiro fato poderia causar o segundo. Como tomar antibióticos provoca alergias, autoimunidade ou obesidade? A ideia de que antibióticos são capazes de alterar a microbiota, mudar o metabolismo, obesidade, atrapalhar o desenvolvimento do cérebro, autismo, e afetar o sistema imunológico, alergias e doenças autoimunes, precisa ser respaldada por mais do que a mera coincidência temporal. Desde a década de 1950 sabemos que, além do impacto na engorda do gado, os antibióticos também podem causar aumento de peso em seres humanos. Naquela época, antes do início da epidemia da obesidade, os antibióticos eram intencionalmente usados em seres humanos por suas propriedades de promoção do crescimento. Alguns médicos pioneiros, conhecedores do impacto recém-descoberto dos antibióticos no crescimento dos animais, experimentaram tratar bebês prematuros e desnutridos. Para os recém-nascidos, os resultados foram espetaculares. Eles se beneficiaram com um aumento no peso que os resgatou das garras da morte. Mas da perspectiva das massas atuais de pessoas obesas, esses experimentos deveriam ter soado como um alerta. Os resultados não se limitavam aos bebês. Em 1953, um tratamento experimental com antibiótico conduzido pela Marinha Americana começou como um teste para descobrir se a aureomicina profilática era capaz de reduzir a ocorrência de infecções por estreptococos. Com a meticulosidade militar típica, a altura e o peso dos recrutas que iriam participar foram registrados, o que levou a equipe de pesquisadores a uma observação surpreendente. Aqueles que receberam antibióticos estavam ganhando bem mais peso do que os que ingeriram um placebo com a mesma embalagem. Como no caso dos bebês, o resultado inesperado do tratamento foi visto em termos do valor nutricional que poderia oferecer, não como um indicador alarmante dos tempos modernos. Com a epidemia da obesidade a pleno vapor e nossa nova compreensão do banquete microbiano oferecido em nosso intestino, aqueles experimentos pioneiros apresentam uma visão alternativa do papel dos antibióticos no ganho de peso. É chocante que um efeito tão conhecido sobre animais e até seres humanos tenha sido negligenciado como uma via de pesquisa dadas as proporções dessa epidemia hoje. Sabíamos que os antibióticos causavam aumento de peso porque fizemos uso deles para engordar o gado e melhorar a nutrição das pessoas que mais precisavam, mas ignoramos esse efeito colateral no contexto de uma catástrofe de saúde global. Com certeza nossa população de micro-organismos desempenha um papel importante no aumento de peso, mas será que os antibióticos são capazes de transformar uma microbiota magra em obesa? Essa é uma pergunta difícil. Dar antibióticos a grandes números de pessoas
saudáveis para ver se elas engordam é algo que passa longe da ética, de modo que os cientistas precisam depender de suas observações e de um ou outro camundongo. No entanto, alguns pesquisadores em Marsella, na França, reconheceram a oportunidade de testar a teoria de que os antibióticos estão engordando as pessoas, usando adultos que vinham sofrendo de uma perigosa infecção nas válvulas cardíacas. Esses pacientes precisavam desesperadamente de grandes quantidades de antibióticos para melhorarem, o que proporcionava uma ótima chance para os cientistas examinarem o ganho de peso associado. Os pesquisadores compararam mudanças em seu índice de massa corporal, IMC, no ano seguinte com as de um conjunto de pessoas saudáveis que não receberam antibióticos. Os pacientes ganharam bem mais peso do que as pessoas saudáveis, mas apenas aqueles com uma combinação específica de antibióticos, vancomicina mais gentamicina, foram afetados. Os que tomaram outras variedades de antibióticos foram poupados, não ganhando mais peso do que o grupo de controle. Examinando a flora intestinal dos dois grupos, os pesquisadores teriam a chance de ver se alguma espécie particular poderia ser responsável pelo aumento de peso. Descobriram que uma bactéria, chamada Lactobacillus reuteri, um membro do filo Firmicutes, era bem mais abundante no intestino dos pacientes que haviam recebido vancomicina. Como é resistente a esse antibiótico, ela podia se espalhar feito erva daninha, enquanto outras espécies eram dizimadas pelas drogas. Através da guerra biológica, os antibióticos tinham dado uma vantagem injusta ao inimigo. Além disso, a própria L. reuteri produz algumas substâncias químicas antibacterianas, conhecidos como bacteriocinas. Esses compostos podem impedir que outras bactérias voltem a crescer, assegurando o domínio da L. reuteri no intestino. Espécies semelhantes de lactobacilos vêm sendo dadas ao gado há décadas. Elas também fazem os animais ganharem peso. Outro estudo aproveitou o tesouro de informações da Coorte Nacional de Nascimentos da Dinamarca. Os pesquisadores analisaram dados de saúde de quase 30 mil pares de mãe e filho e descobriram que os antibióticos tinham diferentes efeitos nos bebês, dependendo do peso da mãe. Os filhos de mães esguias se tornavam mais passíveis de ficarem com excesso de peso, enquanto as crianças de mães obesas ou com sobrepeso tiveram o efeito inverso, um risco reduzido de desenvolver excesso de peso. É difícil saber ao certo por que os antibióticos estão tendo resultado contrário nesses bebês, mas é intrigante pensar que talvez estejam, por um lado, corrigindo uma microbiota obesa e, por outro, destruindo uma microbiota magra. Em outro estudo, descobriu-se que 40% das crianças com excesso de peso receberam antibióticos em seus primeiros 6 meses, número que, nas crianças cujo peso é normal, cai para
Apenas 13%. Por mais persuasivos que pareçam, esses experimentos não provam que os antibióticos podem causar aumento de peso nem que isso seja consequência de uma microbiota alterada, não um efeito direto do próprio medicamento. Uma equipe da Universidade de Nova York liderada por Martin Blaser, médico, infectologista e diretor do projeto Microbioma Humano, resolveu descobrir precisamente o que os antibióticos podiam causar à microbiota e ao metabolismo. Em 2012, a equipe havia demonstrado que doses baixas de antibiótico perturbavam a composição da microbiota de camundongos jovens, modificavam seus hormônios metabólicos e aumentavam sua massa de gordura, embora não afetasse o ganho de peso em geral. Uma de suas suspeitas era de que a idade fosse fundamental e de que quanto mais cedo dessem antibióticos aos camundongos, mais substancial seria o efeito encontrado. Estudos epidemiológicos já haviam mostrado que bebês humanos que receberam antibióticos nos primeiros 6 meses eram mais passíveis de desenvolver excesso de peso do que os que chegavam ao primeiro aniversário sem terem sido expostos ao medicamento. O mesmo vale para animais de fazenda. Para obter o melhor efeito de aumento do peso, é importante começar a ministrar os antibióticos o mais cedo possível. Num segundo conjunto de experimentos, o grupo de Blaser ministrou doses baixas de penicilina em ratinhas grávidas pouco antes de darem à luz e continuou com os medicamentos durante a amamentação. Como era de esperar, durante o tempo em que eram amamentados, os camundongos machos que ingeriram penicilina cresceram bem mais rápido que os do grupo de controle. Quando chegaram à fase adulta, tanto machos quanto fêmeas ficaram mais pesados, com um percentual de gordura maior que os camundongos que não receberam remédio algum. A equipe ficou curiosa em saber o que aconteceria se, além da penicilina, os camundongos fossem submetidos a uma dieta rica em gorduras. As fêmeas com uma dieta normal desenvolveram cerca de 3 gramas de gordura dentro de seus corpinhos até atingirem 30 semanas, independentemente de terem recebido ou não um antibiótico. A massa gorda de um conjunto idêntico de fêmeas que recebeu uma dieta rica em gorduras aumentou em cerca de 5 gramas, elas não ficaram mais pesadas, mas tinham menos massa magra e mais massa gorda. Mas incluir uma dose baixa de penicilina à dieta rica em gorduras fez com que outro grupo de ratinhas desenvolvesse 10 gramas adicionais de massa gorda. De algum modo, a penicilina havia amplificado os efeitos de uma dieta rica em gorduras, fazendo as camundongas armazenarem uma parcela ainda maior das calorias a mais que vinham ingerindo. Para os camundongos machos, a dieta rica em gorduras teve um efeito maior, elevando sua massa gorda de 5 gramas com uma dieta saudável, com ou sem penicilina, para 13 gramas. Mais uma vez, a combinação de uma dieta rica em gorduras com uma baixa dose de penicilina aumentou o ganho de gordura, levando a uma massa gorda de 17 gramas.
Fica claro que apenas a dieta rica em gorduras já vinha causando obesidade nos camundongos, mas os antibióticos estavam tornando uma situação ruim ainda pior. O transplante da comunidade alterada de micróbios produzida pela baixa dose de antibióticos em camundongos livres de germes induziu as mesmas mudanças no peso e no percentual de gordura, indicando que a composição microbiana era responsável pelo aumento de peso nos camundongos, não os próprios remédios. O preocupante foi que, embora a interrupção do tratamento permitisse a recuperação da microbiota, seus efeitos metabólicos perduraram. A penicilina é a classe de antibiótico mais receitada a crianças, e se podemos nos basear nos camundongos, o tratamento muito precoce com esses medicamentos poderia causar alterações permanentes em seu metabolismo. Está cedo demais para sabermos ao certo se os antibióticos causam obesidade ou quais variedades poderiam ser as responsáveis, mas dada a escala grande e crescente da epidemia de obesidade, esses sinais tentadores de uma causa mais profunda do que a gula e a preguiça deveriam nos deixar vigilantes contra o abuso desses complexos e preciosos remédios. Martin Blaser alerta que entre 30% e 50% das mulheres americanas recebem antibióticos como procedimento de rotina durante a gravidez ou no parto, na maior parte penicilina. Como os camundongos. Embora muitos deles sejam sem dúvida necessários, é importante avaliarmos os custos e benefícios dessa prática à medida que novos dados vão surgindo. Quanto ao gado, evidências de que a resistência aos antibióticos dados aos animais passavam para os seres humanos colocaram fim ao seu uso para promover o crescimento, ao menos na Europa. Desde 2006, os fazendeiros na União Europeia estão proibidos de usar antibióticos exclusivamente para engordar o gado, embora continuem sendo permitidos para curar doenças. Claro. Nos Estados Unidos e em muitos outros países, antibióticos promotores do crescimento continuam sendo usados. Portanto, é normal que você se pergunte: ainda que consiga evitar tomar antibióticos por conta própria, será que não está sendo inadvertidamente drogado quando devora um bife ou bebe leite no café da manhã? Afinal, muitos antibióticos são absorvidos pelo sangue, pelos músculos e pelo leite de um animal, e alguns podem resistir ao processo de cozimento e chegar ao seu intestino depois de ingeri-los. A boa notícia para quem vive nos países desenvolvidos é que existem regras rigorosas proibindo as fazendas de abaterem ou ordenharem animais recentemente tratados. Por outro lado, em muitos lugares menos rigorosos, testes revelam alimentos contaminados por resíduos de antibióticos que ultrapassaram os níveis seguros. Dependendo de onde você mora e para onde viajou, há grandes chances de ter absorvido ao menos alguns antibióticos por meio da alimentação. Os veganos podem estar se considerando sortudos após lerem isto, mas, apesar das virtudes de seu estilo de vida, não estão livres dessa ameaça.
específica. Apesar de legumes, frutas e verduras não receberem doses diretas de antibióticos, muitas vezes esses produtos crescem em solo fertilizado com esterco animal, que não é apenas uma fonte rica de nutrientes, mas também de drogas. Cerca de 75% dos antibióticos dados aos animais passam direto e saem nas fezes. Para alguns tipos de antibióticos, pode haver até uma dose do medicamento para cada litro de esterco. Isso equivale a borrifar o conteúdo de uma ou duas cápsulas de antibióticos a cada 10 metros quadrados de terra cultivada. Alguns desses antibióticos permanecem nativos quando penetram no solo, mantendo a mesma capacidade de matar bactérias que teriam se estivessem na embalagem. Isso significa que a concentração pode aumentar ainda mais a cada aplicação de esterco. Tudo isso não importaria se os antibióticos permanecessem no solo, mas não é o que acontece. Legumes, frutas e verduras, do aipo ao coentro e ao milho, contêm resíduos de antibiótico, quantidades ínfimas em cada planta, mas que vão se acumulando no decorrer de semanas e anos. Existem regras para ministrar antibióticos aos animais antes de serem mortos, levados para a mesa de jantar, mas nenhuma regra determina a aplicação de esterco à terra cultivada. Apesar de sua forte ligação, ainda não se sabe ao certo se resíduos de antibióticos na comida podem ser a causa subjacente da epidemia de obesidade. Mas essa questão suscita muitos debates científicos. Nossa cintura começou a crescer na década de 1950, pouco depois que os antibióticos se tornaram disponíveis para o público em geral. No entanto, a década de 1980 testemunhou um grande aumento no número de pessoas com excesso de peso, a mesma época em que as operações agropecuárias passaram a ser superintensivas. Existem cerca de 19 bilhões de frangos vivos na Terra a qualquer dado momento. São cerca de 3 por pessoa, muitos deles espremidos em gaiolas de vários andares. Muitos antibióticos são necessários para manter os frangos nessas condições sem que adoeçam. O Dr. Lee Riley, especialista em saúde pública, observa que, nos anos 1980 e 1990, o maior aumento dessas granjas modernas ocorreu na região sudeste dos Estados Unidos, o epicentro exato da epidemia da obesidade, onde a população americana é mais gorda. Se os antibióticos podem nos engordar, por quais outros danos poderiam ser responsáveis? Diversas outras doenças que parecem estar associadas à desbiose no intestino já foram mencionadas aqui: alergias, autoimunidade e transtornos mentais. Como os antibióticos são capazes de destruir a microbiota, em teoria, todas essas doenças poderiam ser provocadas pelo tratamento com esses medicamentos. Você se lembra de Ellen Bolt, do capítulo 3, cujo filho Andrew desenvolveu autismo quando bebê? Ellen atribuiu a regressão súbita de Andrew aos repetidos tratamentos com antibióticos prescritos para o que parecia ser uma infecção do ouvido da criança.
Como a obesidade, o autismo também já foi raro, e sua incidência vem aumentando desde os anos 1950, afetando hoje uma em cada 68 crianças. Os meninos são os mais atingidos, e cerca de 2% deles se encaixam em algum ponto do espectro autista aos 8 anos. A culpa já foi atribuída a vários fatores, entre os quais o mais polêmico foi a vacina combinada para sarampo, cachumba e rubéola, MMR. Porém, nunca foram encontradas evidências que indiquem a validade desse vínculo causal, e a atenção das pesquisas se voltou para a flora intestinal. Crianças com autismo parecem abrigar uma comunidade desequilibrada de micro-organismos. Essa desbiose afeta o cérebro em desenvolvimento dos nenéns, tornando-os irritáveis, retraídos e repetitivos. Será que Ellen Bolt tem razão sobre a causa do autismo de Andrew? Os antibióticos são claramente capazes de alterar a microbiota, mas será que eles foram mesmo responsáveis por deixar Andrew tão mal? Seu diagnóstico constante de infecções no ouvido nos oferece uma pista. Acontece que 93% das crianças com autismo sofreram de infecções no ouvido antes de completarem 2 anos, em comparação com 57% das crianças saudáveis. Como mencionei, nenhum médico está disposto a deixar uma infecção de ouvido infantil sem tratamento, com medo de que o bebê não aprenda a falar ou seu quadro piore e se torne algo perigoso como febre reumática. Assim, acaba recorrendo aos antibióticos, o seguro morreu de velho. A associação entre infecções no ouvido e antibióticos resiste. Um estudo epidemiológico mostrou que crianças com autismo normalmente receberam 3 vezes mais antibióticos do que aquelas sem o distúrbio. As que recebem antibióticos antes dos 18 meses parecem correr o maior risco. Além disso, esta é uma conexão real. Não podemos culpar um estado precário da saúde em geral, que tenha levado a mais doenças, entre as quais o autismo, porque antes desse diagnóstico, as crianças autistas nesse estudo não haviam visitado médico nem tomado mais medicamentos do que as que apresentaram desenvolvimento normal. Ainda são necessários novos estudos com mais crianças para termos certeza dessa ligação, além de ser crucial decifrarmos um mecanismo claro que explique seu funcionamento. Mas, como já estamos sendo alertados para reduzir o consumo de antibióticos, a ameaça de que esse medicamento aumenta o risco de autismo só torna essas advertências mais pertinentes. Um vínculo bem mais claro, e talvez mais intuitivo, é o que pode ser visto entre antibióticos e alergias. Já vimos no capítulo anterior que crianças tratadas com antibióticos antes dos 2 anos têm o dobro de chance de desenvolver asma, irritações de pele e febre do feno. Quanto mais medicamentos receberam, maiores são as chances de se tornarem alérgicas. 4 ou mais tratamentos significam um triplo de chance.
A trama se complica quando levamos em conta as doenças autoimunes. Elas também aumentaram ao mesmo tempo que o uso de antibióticos, mas até recentemente as infecções levavam a culpa por essas doenças. A diabetes tipo 1 é um clássico. Por décadas, os médicos têm visto um padrão: um adolescente vai a uma consulta com um resfriado ou gripe, para voltar semanas depois com uma sede desesperadora e um cansaço insuportável. As células beta de seu pâncreas começaram a falhar, recusando-se a continuar liberando insulina. Sem esse hormônio crucial para convertê-la e armazená-la, a glicose no sangue aumenta. Dentro de dias ou semanas, as coisas podem ficar graves, levando ao coma ou à morte na falta de tratamento. Mas o intrigante é a associação entre um resfriado ou uma gripe e a diabetes. Uma infecção viral costuma ser vista como o desencadeador, não apenas da diabetes, mas de muitas outras doenças autoimunes. Mas um exame das estatísticas revela um quadro diferente. O risco de contrair diabetes tipo 1 não é maior nas crianças que tiveram infecções. Além disso, enquanto os casos de diabetes tipo 1 têm aumentado na ordem de 5% ao ano nos Estados Unidos, a prevalência de doenças infecciosas diminuiu. Então, por que o vínculo aparente? Por que os médicos sistematicamente veem os adolescentes desenvolverem diabetes depois de uma infecção? Este é o ponto onde termina a ciência e começa a especulação. Já sabemos que os médicos prescrevem antibióticos em excesso, mesmo para doenças que provavelmente são causadas por vírus, não por bactérias. Seria possível que a diabetes começasse não devido a uma infecção, mas como consequência do tratamento para aquela infecção, antibióticos. Para as famílias e os médicos, pareceria que um resfriado, uma gripe ou um surto de gastroenterite desencadeou a diabetes. O antibiótico pareceria um personagem inocente, mas seria possível que o próprio remédio, ou uma combinação das duas coisas, tenha desencadeado a diabetes. Infelizmente, por enquanto a resposta não está clara. Em um estudo dinamarquês sobre antibióticos ministrados a crianças, não foi encontrado qualquer vínculo com o risco de desenvolver diabetes depois. Mas, em outro estudo que contou com a participação de mais de 3.000 crianças, houve uma tendência de associação do uso de antibiótico com a diabetes. Além dessa, outras doenças autoimunes mostram ligações mais claras com os antibióticos. Entre adolescentes e adultos usando um antibiótico chamado minoxiclina por meses ou anos a fio como tratamento da acne, o risco de desenvolver lúpus foi 2,5 vezes maior do que para aqueles que não tomavam o remédio. Essa doença autoimune, que afeta muitas partes do corpo, atinge sobretudo as mulheres, mas aquela cifra incluía os homens, que não têm tendência a desenvolver lúpus. Examinando apenas as mulheres,
o risco de contrair lúpus após tomar minoxiclina, mas não. Outros antibióticos do grupo das tetraciclinas, torna-se 5 vezes maior do que para aquelas que não tomam antibióticos. O mesmo ocorre com a esclerose múltipla, uma doença autoimune que causa danos aos nervos, que tende mais a atingir aqueles que tomaram antibióticos recentemente. Mais uma vez, é difícil saber se os antibióticos, as infecções ou uma combinação dessas duas coisas estão na raiz dessas doenças. Embora os problemas da resistência aos antibióticos e dos efeitos colaterais nocivos à microbiota sejam graves, esses medicamentos não são de todo ruins. Não podemos esquecer as incontáveis vidas que eles salvaram e o sofrimento que impediram. Reconhecendo que tem tanto custos quanto benefícios, podemos avaliar melhor seu valor em certas situações. Cabe a cada um de nós, médicos e pacientes, reduzir nosso uso de antibióticos desnecessários para o bem de nosso ecossistema interno e de nosso próprio corpo. Embora a ideia por trás da hipótese higiênica, que as infecções nos protegem de alergias, tenha se revelado falsa, um elemento dela persiste. Somos uma sociedade obcecada por higiene. E, como isso tem um impacto sobre os micróbios benéficos que abrigamos, estamos nos prejudicando. A maioria das pessoas nos países desenvolvidos lava o corpo inteiro ao menos uma vez por dia, cobrindo a pele com sabão e água quente. Costuma-se dizer que a pele é a primeira linha de defesa contra patógenos, mas não é bem assim. A microbiota da pele, seja uma comunidade de Propionibacterium no nariz, seja uma de Corynebacterium nas axilas, forma uma camada adicional de proteção na epiderme. Como no intestino, essa camada benéfica expulsa patógenos potenciais e regula as reações do sistema imunológico a possíveis invasores. Se os antibióticos conseguem alterar drasticamente a composição da flora intestinal, qual o efeito dos sabonetes sobre a microbiota da pele? Olhando as estantes dos supermercados hoje em dia, é difícil achar um sabonete líquido ou produto de limpeza que não contenha bactericidas. Somos assolados por propagandas que dão a entender que germes mortais estão à solta em nossa casa e recomendam que mantenhamos nossas famílias seguras usando sabonetes, limpadores de superfícies contendo agentes antibacterianos, que matam 99,9% das bactérias e vírus. O que esses anúncios não contam é que o sabonete normal faz um serviço igualmente bom, sem prejudicar você nem o meio ambiente no processo. Quando você lava as mãos de maneira correta, com água quente e sabonete normal, não está matando os micróbios potencialmente nocivos. Você os está removendo. O sabão e o calor da água não os exterminam, apenas facilitam a remoção das substâncias a que os micro-organismos estão agarrados, suco da carne, gorduras,
sujeira ou o próprio acúmulo de óleos e células mortas da pele. O mesmo vale para limpadores de superfícies, limpar a bancada da cozinha. Remove os restos de alimentos que podem atrair bactérias nocivas. Não chega. Matar os reforçam hábitos. Oferecem recompensas, a não pararem de lavá-las. Talvez não seja nenhuma surpresa que uma série de distúrbios mentais, mais apropriadamente denominados distúrbios neuropsiquiátricos, estejam ligados à disfunção dos gânglios basais e à presença de estreptococos. Pense nos tiques vocais e físicos da síndrome de Tourette, que podem ser o resultado da incapacidade dos gânglios basais de suprimir a ideia de uma travessura da mente consciente. A infecção por estreptococos desempenha um papel nessa síndrome. Crianças que sofreram várias infecções de uma cepa particularmente desagradável de estreptococo no último ano têm uma chance 14 vezes maior de desenvolverem esse distúrbio. O mal de Parkinson, o TAI. Transtornos de ansiedade também estão ligados aos estreptococos e a danos aos gânglios basais. Não estou sugerindo que, para evitar o domínio do estreptococo, não devamos lavar as mãos. Um resultado bem pior seria transmitir micróbios comuns dos lugares a que pertencem, as fezes, por exemplo, para lugares a que não pertencem, boca ou olhos. Não se sabe se o sabonete antibacteriano piora o domínio temporário de estreptococos nas mãos, mas, como um oportunista tenaz, acostumado a resistir ao ataque de outros micro-organismos, é bem possível que tenha sido mais rápido em desenvolver resistência aos antibacterianos do que os micróbios benéficos da pele. Existe, porém, uma ocasião em que usar substâncias químicas para matar bactérias parece válido e eficaz, que é esfregar álcool nas mãos. O álcool destrói os micro-organismos num nível tão fundamental que eles parecem não conseguir desenvolver resistência. Além disso, pode ser eficaz contra cepas resistentes aos antibióticos, como o SAR, e ser aplicado de maneira rápida e fácil tanto por profissionais de saúde quanto por pessoas comuns. Enquanto está ocupado conferindo todos os rótulos de seus produtos de higiene pessoal, talvez você se impressione com o número de substâncias químicas de que nunca ouviu falar que parecem necessárias para fazê-lo se sentir limpo e cheiroso. Claro que sua pele cuidaria de si, mesmo sem gel para banho, hidratantes e desodorantes. Se perambular por florestas tropicais ensina algo, é que quem cheira mal são os forasteiros, que se lavam uma vez por dia e se cobrem de antitranspirantes, não as pessoas locais. Embora não se lavem com frequência e nunca usem desodorantes nem loções de limpeza, os povos tribais que moram nos lugares mais rudimentares não sofrem de mau odor corporal. Gita Castala, antropóloga e zoóloga que trabalha em áreas remotas de Papua Ocidental e da África Oriental, observou que os habitantes de sociedades tribais podem ser divididos em 3 grupos quando se trata da higiene pessoal. No
Primeiro grupo estão aqueles que tiveram pouquíssimo contato com a cultura ocidental. Essas pessoas costumam incorporar a higiene pessoal a outras atividades, digamos, quando vão pescar. Mas não usam sabonete, e muitos dos tecidos que usam para se cobrir são naturais, diz ela. O segundo grupo é formado por pessoas de aldeias remotas que foram expostas à cultura ocidental. Até certo ponto, muitas vezes por missionários religiosos, e tendem a usar trajes ocidentais, em geral tecidos sintéticos de segunda mão dos anos 1980. Este grupo costuma ter um odor incrivelmente forte. Eles se lavam de vez em quando e usam sabonete, mas têm pouca compreensão de por que se lavar e usar roupas. Apenas sabem que em certo momento isso deve ser feito, seja uma vez por semana, por mês ou mais raramente. O grupo final mergulhou na cultura ocidental, talvez trabalhando numa base petrolífera ou para alguma madeireira, e se lava diariamente com cosméticos. Esse grupo não costuma ter cheiro, a não ser que faça um trabalho pesado ou o dia esteja muito quente, Castalo explica. Mas o primeiro grupo, que nunca usa sabão, nunca fede, nem mesmo quando faz um trabalho pesado. Então, por que a maioria das pessoas nas sociedades urbanas fica mal cheirosa e sebenta após 1 ou 2 dias sem se lavar, a ponto de se tornar socialmente inaceitável, enquanto aquelas que vivem sem sabão nem água quente nos trópicos conseguem permanecer limpas? De acordo com a recém-criada empresa chamada Obiome, a resposta está num grupo bem sensível de micróbios. Seu fundador, David Whitlock, era engenheiro químico e estudava os micro-organismos encontrados no solo. Ao coletar amostras de solo de um estábulo em 2001, alguém lhe perguntou por quê os cavalos adoravam rolar na terra. Ele não sabia a resposta, mas a questão o intrigou. Whitlock sabia que o solo e as fontes de água natural continham muitas bactérias oxidantes de amônia, boas. Ele também sabia que o suor contém amônia, e se perguntou se os cavalos e outros animais usavam as boas do solo para controlar o nível de amônia na pele. A maior parte do cheiro do suor humano não vem dos líquidos ricos em amônia liberados por nossas glândulas écrinas, mas das glândulas apócrinas, ou glândulas do odor. Confinadas às axilas e à virilha, elas são de natureza sexual e só se tornam ativas na puberdade. Os cheiros que passam a produzir agem como feromônios, informando ao sexo oposto sobre nosso estado de saúde e fertilidade. Mas o suor liberado pelas glândulas apócrinas também não tem cheiro, que só aparece quando os micróbios da pele entram em ação e o convertem em toda uma série de compostos químicos voláteis fedorentos. Os exatos odores produzidos dependem da composição da comunidade de micro-organismos que você abriga. Ao nos lavarmos e aplicarmos desodorantes, que tendem a funcionar removendo ou mascarando as bactérias produtoras de odor, alteramos a microbiota da pele.
As boas são um grupo de bactérias particularmente sensível, além de serem lentas na hora de restabelecer sua população, sendo, portanto, as mais afetadas pelo furacão de substâncias químicas com que as bombardeamos todos os dias. De acordo com Whitlock, o problema é que, sem boas, a amônia que liberamos no suor não é convertida em nitrito e óxido nítrico, substâncias que desempenham um papel fundamental não apenas na regulação do funcionamento das células humanas, mas também no controle dos micróbios da pele. Sem óxido nítrico, a população de corinebactérias, estafilococos que se alimentam de nosso suor pode crescer descontroladamente. Mudanças na quantidade de corinebactérias em particular parecem ser responsáveis pelo mau cheiro corporal que tanto nos esforçamos por evitar. O paradoxo é que, ao nos lavarmos com substâncias químicas e usarmos desodorantes para garantir um cheiro agradável, desencadeamos um círculo vicioso. O sabonete e o desodorante matam nossas boas. A ausência de boas significa desequilíbrio de nossas outras bactérias da pele. A composição alterada da microbiota faz com que nosso suor fique com mau cheiro. Assim, precisamos usar sabonete para limpar essa bagunça e desodorante para mascarar o odor. Que a Albiome sugere é que repor nossas boas poderia romper esse ciclo sem fim. Claro que você poderia conseguir isso rolando na lama ou nadando diariamente em alguma fonte de água não tratada nem poluída, se conseguir achá-la, mas o que Whitlock e o resto de sua equipe na Albiome propõem é que você se borrife diariamente com a névoa cosmética refrescante ao mais. A aparência, o cheiro e o sabor são de água, mas esse produto contém nitrosomonas eutrófa vivas, boas cultivadas do solo. No momento, o AU mais é vendido como cosmético, portanto a Albiome não tem obrigação de provar sua eficácia, apesar de esse ser seu próximo objetivo. Mas no teste piloto, a aparência, a maciez e a firmeza da pele de voluntários melhoraram em comparação com aqueles que usaram um placebo. Embora as pessoas que não se lavam não tenham o cheirinho de flores ou sabonete que passamos a apreciar em nossa pele, muitos dos voluntários no teste Dual mais acharam seu cheiro natural igualmente bom, até para as outras pessoas. David Whitlock, fundador da Albiome, deixou de se lavar 12 anos atrás e nos assegura de que não fede. Muitos outros membros da equipe da Albiome também reduziram o uso de sabonetes e desodorantes, e a maioria se lava poucas vezes por semana ou mesmo poucas vezes ao ano. A ideia de não se lavar com sabonete, ou ao menos de fazê-lo com menos frequência, provavelmente parecerá repugnante à maioria das pessoas. Na verdade, parece surreal que, por ser um hábito tão entranhado em nossa cultura, seja quase um tabu admitir não usar sabonete todos os dias. É provável que seja bem mais surreal que, após não nos lavarmos com sabonete por 250 mil anos da
História da nossa espécie. Agora tenhamos que depender tanto de uma ducha e um sabonete a ponto de não conseguir imaginar a vida sem eles. Assim como os antibióticos, os bactericidas têm seu lugar. Mas esse lugar não é o seu corpo. Já dispomos de um sistema de defesa contra micro-organismos. Chama-se sistema imunológico. Talvez seja bom tentar usá-lo.